Então, pronto, pessoal. Então, vamos lá, certo? Eu vou falar agora aqui por questões de registro até aquele ponto que eu tinha colocado. Então, aqui nós temos os ossos curtos, que ele tem a forma de um cubo, como esses ossos aqui, que a gente tinha visto, certo? Nós temos aqui os ossos também do pé, né? Esses ossos aqui, em forma mais cuboidal. Os ossos planos, eles têm uma superfície mais larga, como aqui os ossos da escápula, né? Outros ossos também, como aqui os ossos da parte pélvica e os ossos também do crânio. Eles servem principalmente para inserção de músculos e para proteção de órgãos subjacentes, né? Aqui no caso eu tenho uma proteção do cérebro, além da escápula eu tenho a proteção dos órgãos internos da caixa torácica. Os ossos irregulares, eles não têm um padrão definido, como o osso sacral, o sacro, e também as vértebras, os ossos vertebrais, né? Eles apresentam várias estruturas justamente para a inserção de alguns músculos, de alguns tendões. Então, eles têm esses formatos, assim, digamos, não regulares, para que eles possam fazer as suas funções. Então, eu tinha parado exatamente nesse ponto, né? A questão dos acidentes ósseos, que eles têm os aspectos estruturais adaptados às funções específicas, e eles podem ser de duas formas, que são as formas de depressão e abertura, que permitem a passagem de tecidos moles, como vasos sanguíneos, nervos, ligamentos e tendões, ou formam articulações, né? Eu tinha feito um desenho aqui, pessoal, que é só para a gente observar, eu não vou fazer ele de novo, vai que dá problema, né? Quem sabe foi o desenho que deu problema, mas as articulações, né, elas têm um formato complementar, de maneira que a gente vai observar o complemento de um e o outro tem um encaixe bem perfeito. E a questão de aberturas, muitos dessas aberturas, elas têm um formato circular e a gente vai perceber. Alguns, eles são mais importantes. Então, à medida que eu for descrevendo os ossos, você vai perceber, olha, esse aqui é importante por causa disso e disso, disso. Eu vou dar um destaque bem grande para eles. E também existem o que nós chamamos de processos, né, que são projeções ou protuberâncias que ajudam a formar articulações ou que servem de ponto de fixação para o tecido conjuntivo, como ligamentos e tendões. Então, dentre essas duas classes que nós vimos, né, agora a gente vai ver, né, algumas depressões, né, como, por exemplo, as fissuras, como a gente pode ver aqui a fissura orbital, a gente tem aqui uma visão anterior, né, a gente está vendo os ossos da face aqui de frente, né. Peço, inclusive, pessoal, que vocês revisitem a aula anterior para que vocês possam ver os termos de posição, aqueles eixos, certo? Para que sempre, quando eu falar, por exemplo, aqui eu estou vendo uma vista anterior, ou seja, eu estou vendo para a nossa figura anatômica de frente. Para algumas posições anatômicas, eu vou dizer, ó, essa parte aqui é lateral. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele é lateral a esse. E esse aqui é mais mediano em relação a esse. Eu gostaria que vocês revisitassem, sempre que possível, esses termos de posição, porque muitas das figuras que eu vou mostrar aqui para vocês, eu sempre vou fazer essa relação de anterior, posterior, lateral, medial, certo? E qualquer dúvida, pessoal, vocês sempre vão aí me perguntando. Então, aqui, claramente, né, eu vejo uma fissura, né, que é uma parte aqui, uma pequena abertura entre ossos, né? E essas fissuras geralmente servem para passagem de nervos e vasos. Nós temos os forames, que são aberturas geralmente circulares, certo? Nos quais passam também vasos, nervos e ligamentos. Aqui nós temos o forame magno, onde a gente tem aqui exatamente a passagem do cérebro. A gente está vendo aqui uma visão inferior do nosso crânio, certo? A gente está vendo de baixo para cima a visão aqui do forame magno, onde eu tenho a passagem aqui do cérebro para a coluna espinhal, né? Onde eu tenho internamente a medula. Então, eles formam canais aqui. Nós temos outros forames que nós podemos ver aqui também, certo? Aqui também eu tenho um forame, aqui também, mais discretos, né?
Nós temos as fossas, como aqui a fossa ilíaca, do osso ilíaco, né, que é uma depressão rasa, onde aqui você vai ter deitado sobre ele, né, alguns órgãos, né? Aqui a gente pode ver que é um osso bem extenso, né? Onde você vai ter aqui como se fosse uma concavidade. Nós temos os sulcos, né, que são aberturas aqui dentro de uma peça única, que é uma depressão, né, uma depressão ao longo de uma superfície óssea, que acomoda geralmente vasos sanguíneos, nervos, tendões. Nós temos o meato, os meatos, né, que são aberturas tubulares, como aqui nós temos o meato acústico externo. Você pode ver aqui que através desse osso, né, que é o osso, perdão, a gente tem aqui essa abertura óssea, né, onde a gente encontra aqui através dele os ossos do ouvido, né. Nós temos os côndilos, né, que são grandes protuberâncias arredondadas, né, com a superfície articular lisa. Nós observamos aqui, né, uma parte bem lisa mesmo. E aqui você tem o terço final, né, o terço distal aqui do fêmur. Né? Aqui embaixo fica a estrutura da patela e da tíbia e da fíbula. Nós vamos ver mais para frente, claro. Nós temos as faces, que são protuberâncias, não, eles são superfícies que geralmente são lisas, justamente porque elas vão fazer um processo de articulação. Aqui eu tenho o osso do axis, esse é o axis, exatamente o axis, né? E a gente vê aqui, ó, essa parte aqui, como se fosse uma pequena caminha, uma cama, sobre ela você vai ter um outro osso que vai se articular com ele. E justamente você vai ter aqui uma parte complementar, né, a essa face. Então, você vai ter uma outra face complementar a essa, que pode ser côncava, aqui eu tenho uma concavidade, e do osso superior você vai ter uma parte convexa. Nós temos aqui a protuberância, esse processo aqui chamado de cabeça, né, que é uma projeção articular normalmente arredondada. Aqui eu tenho o osso do húmero, né, que é o osso do braço, né, e aqui eu tenho exatamente a cabeça do húmero. Você pode observar aqui claramente essa parte bem arredondada, né, bem abaulada. Nós temos as tuberosidades, que são projeções aqui, ó. Você pode observar aqui esse osso aqui da tíbia, né, a parte do osso frontal aqui da perna, da parte inferior da perna, né? Tem um tamanho variável, a gente vai ver algumas tuberosidades que são importantes. Aqui tem o osso patelar. Nós temos as espinhas, né? Aqui no caso da espinha da escápula, que é essa parte aqui, que ela é um pouco pontiaguda, né? Nós temos as cristas, que são partes superiores de alguns ossos, certo? Com destaque aqui a crista ilíaca, nós temos duas cristas, né? Essa parte aqui mais superior. Nós temos algumas estruturas formando linhas, né? Essas linhas aqui, elas definem aqui essa parte mais lisa aqui do osso. Acho que tem alguém tentando entrar, pessoal, só um momento. Deixa eu só colocar aqui a coleguinha de vocês para dentro. Marilene, de novo. Ah, sim, eu tinha saído, né? Vamos ver se ela vai entrar. Acho que ela entrou agora. Voltando. Ingressar. Só um momento, tá, pessoal? Que eu estou voltando aqui pro chat no celular. Voltando. Eu falava, né? A gente tem essas margens aqui, certo, pessoal? Que são as linhas. Percebo aqui uma linha, aqui uma segunda linha, né? E essa superfície aqui, ela vai ser uma superfície onde você vai ter o ligamento de alguns tendões, né? Que vão articular a questão muscular.
Especificamente, nós temos aqui esse trocânter, né, com a projeção bem alongada, que a gente observa aqui, aqui a parte superior do fêmur, né, se articulando aqui com o osso da pelve. Então, nós temos essa parte aqui, que é essa parte lateral aqui do nosso quadril, chamada de trocânter. Nós temos os tubérculos, que são essas projeções aqui, ó. Como aqui eu tenho um tubérculo maior do osso do húmero. E dito isso, pessoal, esses acidentes ósseos, eu sei que eu passei um pouco assim rápido, mas é porque a gente vai ver todas essas superfícies, esses acidentes, a cada vez que quando a gente a gente for observar, no caso aqui, os ossos, né? Então, não se preocupe em relação a decorar isso agora de prontidão, porque a cada osso que a gente for destacando, eu vou mostrar para vocês. Um tubérculo, um trocânter, um forame. Então, todos esses acidentes ósseos, eles vão ser os principais, eu vou destacar eles de um a um, certo? Então, trago aqui, de novo, a divisão esquelética, né? O esqueleto axial, dividido em crânio, os ossículos da audição, né? O ióide, a coluna vertebral e a caixa torácica, e o esqueleto apendicular, onde nós temos os cíngulos superior e inferior, são os cíngulos articulares, e os membros superiores e inferiores. Hoje nós vamos começar a falar sobre o esqueleto axial. A gente vai falar principalmente dos ossos do crânio. Se der tempo, hoje a gente vai falar um pouco do ióide, da coluna vertebral, né? E dependendo daqui, aqui a gente tem slide pra caramba, pessoal, para a gente poder reconhecer aqui cada osso desse, a gente vai ter que demorar um pouquinho, certo? A gente vai aqui passo a passo, primeiro começando com os ossos do crânio. Então vamos lá. Como é que a gente vai proceder aqui, pessoal? Eu fiz aqui um pequeno atlas, certo? Um pequeno atlas das estruturas para vocês. Então, assim, eu deixei os livros para vocês e tal, vocês devem, alguns eu sei que tem livros também. Então, eu acho que a melhor forma de a gente poder ir passo a passo para reconhecimento dos ossos, acho que a melhor forma que a gente tem que fazer é observando tanto a figura que vocês vão se basear na questão do livro, quanto eu já tinha mostrado para vocês esse programa aqui, né? Então, a gente vai articular as nossas visões aqui, utilizando tanto esse programa, que eu estou esperando ele responder agora. Bora, meu filho, responde. Volta, exatamente, volta o conteúdo. E como a gente vai começar com os ossos do crânio, vou destacar logo aqui essa parte. Então, começando aqui a descrição dos ossos do crânio, aqui a gente tem uma visão anterior, certo? Vou mostrar aqui as visões do crânio para vocês. Visão anterior do crânio. Visão posterior. Visão lateral. Visão superior. Visão inferior. Então, dependendo do contexto de comentário, eu vou fazendo essas alterações aqui de posição para que a gente possa ver melhor. Inclusive, pessoal, vamos começar aqui falando que os ossos da estrutura crânio, que vai ter como principal característica a questão de ser entrada, né, principalmente daqui através das órbitas, você vai ter aqui importantes cavidades de entrada, né? Aqui no caso de entrada, a questão da visão, a questão da olfação, a questão do tubo digestório e também a proteção do cérebro, né? E os ossos do crânio, aí eu quero fazer uma pequena, para que não haja confusão, os ossos que nós chamamos de crânio são divididos em dois. Os ossos ditos do crânio, propriamente dito, e os ossos da face. Vou até voltar aqui para vocês, né? Vocês possam observar, ó.
esqueleto axial crânio, ele tem 14 ossos da face, ditos da face, e 8 ossos do crânio. Então, a estrutura completa, chamada crânio, tem uma divisão em dois, certo? Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver os ossos do crânio, que são o osso frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide e etmoide. Lembrando que esse número em parênteses são um número de estruturas. Então, eu tenho um osso frontal, 2 ossos parietais, um occipital, 2 temporais e assim sucessivamente. Sempre quando você quiser voltar a essa figura aqui, é interessante para você lembrar da questão da quantidade. Então, a gente vai começar com os ossos do crânio propriamente dito, né? Aqui em destaque, nós temos o crânio frontal, a parte frontal, onde a gente encontra aqui, pessoal, essa região aqui que nós conhecemos como testa, né? A testa fica nessa posição aqui, e logo aqui na frente eu tenho algumas estruturas em destaque, que no caso aqui nós temos a escama frontal, certo? Nós temos aqui algumas incisuras, que são para passagem principalmente de vasos sanguíneos, né? Aqui, pessoal, nós temos um forame, chamado de forame supraorbital, certo? Aqui na região onde ficaria a sobrancelha, nós temos o que nós chamamos, uma protuberância chamada de margem supraorbital, essa protuberância aqui. A gente pode observar também, pessoal, nessa visão anterior aqui do crânio, que a parte do osso frontal, ela faz parte aqui dessa parte superior do que nós chamamos de órbita, certo? Então, fica aqui a parte superior da órbita, o osso frontal. Aqui a gente pode ver já destacado em amarelo, né? Aqui o osso frontal, em outra cor, né? A gente vê aqui a visão lateral. A gente pode observar que dá para observar esse osso lateralmente, né? Quando a gente vê aqui uma visão posterior, a gente não consegue ver esse osso. E alguns detalhes importantes em relação a esse osso, só mudando aqui a perspectiva. É que esses ossos, pessoal, eles são que nós chamamos de suturados, né? Eles têm uniões entre uns e outros, né? Entre um osso e outro, que nós chamamos de suturas, né? A sutura que liga o osso frontal a esse osso aqui, que a gente vai destacar daqui a pouco, é a sutura chamada de sutura coronal. Vamos voltar à nossa figura anterior. Aqui, pessoal, nessa vista frontal, a gente pode ainda ver o osso parietal, que também faz parte do osso do crânio. Só um momentinho. Então, aqui eu tenho o osso parietal. Aqui eu posso ver também lateralmente. Vamos passar para essa aqui melhor. O osso parietal, tá aqui ele. O osso parietal, ele é um osso duplo, ou seja, nós observamos ele nos dois lados da cabeça. Osso parietal. Aqui mais inferiormente, nós temos o osso temporal, certo? Também faz parte do osso do crânio. Observe que ele também existe dos dois lados, ou seja, ele é duplo. Nós aqui atrás, na parte posterior, temos o osso occipital. Nós podemos observar que o osso occipital ele faz margem com os ossos parietais. Quando nós observamos o osso parietal, ou o osso occipital, numa visão inferior, nós observando aqui ele em roxo, ele tem o que nós chamamos de forame magno, que é exatamente aquele osso que eu mostrei para vocês, né? Aquele osso não, aquele forame, né? O principal que nós temos aqui na região da cabeça, certo? Então a gente viu osso frontal, ossos parietais, certo? Ossos temporais
aqui região chamada de têmpora, o osso único occipital, uma mosca me atrapalhando aqui, e numa visão anterior, nós podemos ver aqui, pessoal, um osso chamado de, deixa eu ver se dá para ver ele aqui direitinho, ele aqui, o esfenoide. O osso esfenoide, esse osso aqui, ele faz parte também aqui da órbita, certo? Justamente ele define uma parte, que é a parte aqui dessa fissura orbital. Vamos voltar aqui para essa figura, certo? Então aqui eu tenho o osso frontal, visão frontal novamente, ossos parietais, certo? Aqui aquela visão lateral, certo? Do parietal. Aqui eu tenho destaque a sutura coronal, unindo o osso frontal com o osso parietal. Aqui eu tenho o osso temporal. Ele ladeia aqui, né, o osso parietal. E aqui também o esfenoide, que é esse osso aqui. Nós temos aqui o osso occipital. E em destaque, pessoal, nessa estrutura aqui lateral dos ossos do crânio, nós temos o quê? Nós temos o meato acústico, né, onde tem aqui a abertura, onde você vai ter a questão acústica, né, do crânio, e alguns processos chamados de processo mastoide e processo estiloide. E esses processos aqui, pessoal, eles são importantes para a questão da colocação de alguns músculos, que eu vou mostrar aqui para vocês na figura. E exatamente aqui, pessoal, nós temos os processos mastoide, certo? E o processo estiloide. E se eu aproximar aqui, a gente consegue ver claramente esses processos ligados a alguns músculos. E esses músculos, pessoal, eles são importantes para a questão da rotação da nossa cabeça, né, para os lados, principalmente. Inclusive, eles se ligam a um osso que nós vamos destacar mais para frente, que é o ocioide, que é um osso que fica aqui externo à cabeça. Mas ele vai ser um pouco mais para frente. Então, o que nós temos mais aqui? Vamos ver. Entre esse osso aqui, pessoal, o osso temporal e esse osso aqui, que é um osso da face, nós temos o que nós chamamos de articulação temporomandibular, que é o chamado ATM, né? Eu lembro até que uma vez a minha mãe chegou para mim e disse assim: "Ah, meu filho, eu tenho ATM". Eu disse: "Mãe, todos nós temos ATM, que é a articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui entre o osso temporal e a mandíbula. Todavia, para algumas pessoas, você tem os distúrbios temporomandibulares, que são os DTMs, né? Então, para algumas pessoas, essa articulação aqui, ela pode causar dor, né? Causa dor no ouvido, causa dor localizada. Algumas pessoas têm problemas de mastigação por causa dessa articulação. Mas só para registro aqui de vocês, essa questão da articulação, todos nós temos essa articulação temporomandibular. Algumas pessoas, eu estou com ATM, eu estou com ATM. Não, todo mundo tem ATM. O que algumas pessoas podem ter são as DTMs, as disfunções temporomandibulares. Aqui, ó, uma vista superior, para destacar o osso frontal, a sutura coronal, que liga o osso frontal com os parietais. Nós temos aqui, bem medialmente, a sutura sagital, né? Aqui eu tenho dois forames, né? Forames parietais. Aqui, unindo o occipital ao parietal, eu tenho a sutura lambdoide. E aqui eu tenho alguns ossos suturais, que são aqueles ossos extranumerários que nós vimos na aula passada.
Nessa figura, pessoal, eu tenho um plano sagital, um plano de corte sagital em uma vista lateral. Então, eu estou vendo aqui lateralmente o crânio, certo? E aqui eu tenho um corte no plano sagital. Então, eu estou vendo aqui um hemicrânio, certo? Que nós chamamos de hemicrânio. O que nós podemos destacar aqui de importante em relação a esses ossos? Se você perceber aqui, pessoal, nessas estruturas aqui, eu tenho certas cavidades, certo? Eu tenho uma cavidade aqui no osso frontal, eu tenho uma cavidade aqui nesse osso aqui, certo? Que é o esfenoide. E mais aqui na frente, na maxila também, eu vou ter essas cavidades, que essas cavidades são chamadas de seios paranasais. Qual é o importante desses seios paranasais? Esses seios paranasais são essas cavidades que eles têm um tecido mucoso, e esse tecido mucoso ele é drenado exatamente aqui para a região das narinas. Esses seios paranasais, para a pessoa que tem sinusite, são os locais onde há inflamação e, eventualmente, a entupição desse canal. Então, essas estruturas aqui, pessoal, elas servem para dois motivos principais. Primeiro, serve para a questão da acústica do nosso crânio, né? Logo que principalmente essa parte aqui fica próximo ao meato acústico e, portanto, próximo à parte auditiva. Mas também eles servem como locais de produção de muco. E, eventualmente, no caso de sinusite, quando você tem uma inflamação dos tecidos que ficam internos a essas cavidades, você tem uma questão de inflamação, e geralmente superprodução de muco, né? Que, no caso, alguém que tenha sinusite sabe muito bem do que isso se trata. Aqui eu tenho uma visão posterior, né, do crânio. A gente pode ver aqui claramente, de novo, os ossos parietais, o osso occipital, o forame magnum aqui, ó, aquela abertura que eu destaquei para vocês. A gente pode observar aqui também a formação de uma parte chamada linha nucal, né? Aqui uma linha superior e uma linha inferior, né? Algumas protuberâncias. Algumas pessoas têm essa protuberância aqui um pouco mais proeminente, né? Chamada de protuberância occipital externa. Né? Para algumas pessoas isso aqui fica bem destacado. Inclusive eu tenho um sinal bem aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês quando a gente tiver a nossa aula. Tem um sinal bem aqui de infância. Aqui a parte temporal, né? Aqui nas duas laterais, também destacados. Né? E aqui a visão inferior que eu tinha mostrado lá na outra figura para vocês. Em destaque aqui, pessoal, que a gente pode ver o lance lá do arco zigomático, né? Aqui o arco zigomático, formado aqui pela união desses dois ossos. A gente vê aqui, ó, vista inferior, né? E aqui a articulação entre os ossos do crânio, né? Aqui a gente pode destacar... Perdão, pessoal. Aqui a gente pode destacar o osso esfenoide. O osso esfenoide, pessoal, juntamente aqui com os temporais e o osso occipital, formam o que nós chamamos de base do crânio. Inclusive, esse osso aqui, pessoal, ele se articula com todos os ossos do crânio. É o osso esfenoide, esse aqui destacado em verde. Aqui eu tenho uma vista superior, né, e um corte transverso, onde a gente pode observar exatamente aqui o osso esfenoide, aqui em verde, né, aqui novamente, né, os parietais, os temporais e aqui o occipital. A gente pode destacar aqui também, pessoal, esse osso aqui, que é o osso etmoide, né? Esse osso etmoide aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente, ele forma aqui uma crista, e ele faz parte do que nós chamamos da divisão aqui das narinas em esquerda e direita. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou até destacar logo aqui para que a gente possa observar direitinho. Mostrar aqui os alfinetes. Esse osso aqui, ó, que é o osso etmoide, que você pode observar aqui em branco, vou entrar bem dentro do nariz. A gente pode observar aqui em branco, ele faz aqui a divisão que nós conhecemos como septo nasal. Então aqui eu tenho o septo nasal, certo? E esse septo nasal, ele forma
é formado também por esse outro osso aqui, só que ele é um osso da face, chamado de vômer. Aqui, só para destacar, pessoal, o osso esfenoide, certo? O osso esfenoide com o seio aqui esfenoidal, né? De um dos seios, né? Que a gente chama de, dessas cavidades que eu tinha destacado para vocês. E também, como eu falei para vocês, né? O etmoide, né? O osso etmoide que ele faz lá a divisão do septo das narinas em parte esquerda e parte direita, né? Aqui uma visão frontal do osso etmoide. A gente pode ver aqui, ó, que esse osso etmoide, numa visão inferior, né, que ele também tem os seios, né, que é essas cavidades que eu tinha falado para vocês. Aqui eu tenho, ó, essa parte aqui chamada lâmina perpendicular, justamente essa lâmina que faz a divisão, né, aqui, da cavidade nasal esquerda e direita, né. Inclusive ele tem uma concha nasal superior aqui. Nós temos, na verdade, três conchas, né? Uma concha superior, uma mediana e uma inferior, mas aí são formados por ossos diferentes. Exatamente como eu estava dizendo aqui, ó. Aqui eu tenho uma vista frontal, né? De um plano frontal, que a gente pode ver exatamente essa questão, ó. A gente tem aqui o osso etmoidal, né? O etmoide, formando aqui a concha nasal superior, que é a concha nasal superior. Aqui eu tenho a concha mediana, ou concha média, e aqui a concha nasal inferior, mostrando aqui as três conchas, né? Inclusive tem pessoas que têm questões, algumas pessoas precisam até fazer algumas correções, né? Porque essas conchas, elas podem, durante a sua formação, elas podem se formar de maneira, de certa maneira, anômala, impedindo com que a pessoa faça a sua respiração normal, né? Aqui eu tenho a mandíbula, né, pessoal, que é o osso móvel, né, do nosso corpo, né, onde nós temos aqui esse processo chamado de processo condilar. O processo condilar é um dos processos, junto com o processo coronoide, que faz a articulação com os ossos da parte cranial, né, superior, e também a parte onde nós encontramos os processos alveolares, que são os locais de incisão dos ossos dos dentes, né? Onde se encaixam os ossos dos dentes. Aí eu queria voltar para cá, pessoal, para que a gente pudesse dar um destaque aqui a algumas outras estruturas ósseas, né? Alguns ossos da face, como por exemplo, nós temos aqui a maxila, né? Que a maxila é um osso duplo, né? Que a gente pode até destacar aqui de cima para baixo. Aqui eu tenho uma maxila, né? Você pode ver exatamente aqui uma sutura que divide o lado esquerdo e direito. A gente pode ver aqui o processo alveolar do encaixe dos dentes, né? Aqui eu tenho o que nós chamamos de osso palatino, né? Que mais posteriormente ao osso maxilar. Inclusive, pessoal, são nesses ossos aqui, tanto na maxila quanto no osso palatino, que nós podemos ter a questão da fenda palatina, né? Que é aquela malformação desses ossos, né? Eles não são suturados de maneira adequada e eles podem formar até mesmo dentro do lábio aquela fenda que nós chamamos de fenda lábio-palatina ou fenda palatina, né? Que é consertada cirurgicamente. Então, nós temos aqui as duas maxilas. Nós temos aqui o osso chamado de vômer. O vômer, ele a parte aqui medial, fica em parte medial, e ele define aqui o finalzinho do septo nasal. Aqui lateralmente eu tenho o osso chamado de osso zigomático, que juntamente com o osso temporal forma o que nós chamamos de arco zigomático. Mais internamente aqui dentro da cavidade da órbita, né, nós temos aqui internamente o osso esfenóide, que eu já falei para vocês. O osso etimoide aqui. Os ossos lacrimais, que eles são ossos duplos.
Nós podemos ver aqui, pessoal, as suturas individualizando cada osso, os ossos lacrimais, e aqui na frente, o osso nasal, que apesar da figura aqui não ficar muito bem clara, eu tenho uma divisão aqui, uma sutura aqui, individualizando esse osso em duas partes. Apresentação, né? Aqui, novamente, eu tenho uma distinção, pessoal, da questão dos seios paranasais. E aqui eu quero destacar a questão da cartilagem do septo nasal, né? Lembrando que essa cartilagem aqui ela é extremamente frágil e, eventualmente, com alguma pancada, né, mais forte, ela pode quebrar, né? Mas essa parte aqui, geralmente ela pode se reconstruir dependendo da pancada, ou simplesmente ela não volta, ela não permanece da mesma forma, né? Nós temos aqui de novo uma visão anterior, né? De novamente para destacar o osso frontal, certo? Nós temos aqui a parte da órbita. Então a órbita é feita por quais ossos? Principalmente o osso frontal, aqui mais superior. Nós temos aqui no fundo da órbita o osso esfenoide. Aqui nós temos também o osso zigomático. E também fazendo a parte orbital, nós temos o osso maxilar, o osso lacrimal. E aqui a gente pode ver aqui sim, pessoal, a divisão do osso nasal, né? Aqui uma visão frontal e uma visão lateral justamente daqueles seios paranasais, né? Mostrando aqui essas cavidades que são de tecido mucoso, que produzem alguns fluidos, né? Principalmente para auxiliar na questão da passagem do ar e que, eventualmente, em algumas inflamações, podem causar fenômenos como, por exemplo, a sinusite. Aqui só para destacar, né, pessoal, a questão da passagem do ar, né, e a passagem desses mucos, aqui a produção, essas setinhas acompanham, elas ajudam a nós entendermos a questão, né, da produção do muco, né, aqui essas setinhas seriam como cada seio paranasal, ele destaca o seu muco, né, a gente pode ver aqui as conchas nasais nesse corte sagital, aqui a superior, mediana e inferior, e aqui o acesso, né, da narina, onde pode circular o ar. E é importante destacar, pessoal, que os ossos, eles não nascem completos, né? Esses ossos que nós vimos até agora, esses ossos, eles não nascem suturados, né? As suturas não são completas. E aqui, pessoal, nessa figura, a gente tem uma vista lateral, né? Uma vista lateral direita, com essas aberturas, que essas aberturas aqui são aberturas articulares. Aqui nós temos tecido cartilaginoso, que nós chamamos de frontículo, né? Esses frontículos são costumeiramente, popularmente chamado da moleira, né? Na parte mole do crânio de bebês. E a gente observa aqui, pessoal, que esse osso aqui dessa criança, ela não está completamente suturada, né? E nessa parte aqui, nesse frontículo posterior, é que eventualmente pode acontecer alguns ossos suturais, né? Alguns ossos que são suturados de uma maneira diferenciada. Então, por que você tem essa questão desses ossos que mesmo depois do nascimento, que as crianças elas não nascem com todos os ossos formados? Justamente, pessoal, porque essas articulações aqui, durante a passagem da criança pelo canal vaginal, eles ajudam a questão da passagem, né, oferecendo proteção e resistência ao mesmo tempo. Então, com o passar do tempo, esses ossos vão sendo suturados e, eventualmente, podem ser finalmente, né, finalizados, completamente ossificados. Então, voltando aqui à nossa figura, certo, pessoal? De novo aqui, dando destaque às estruturas, ossos frontais. Então, eu quero que a gente veja de novo aqui o osso frontal, aqui posterior, o osso occipital e os parietais, novamente. Uma visão lateral aqui, o osso temporal, certo? E aqui anteriormente, pessoal, em destacar os ossos da face, né? Os ossos nasais, que são duplos.
o etimoide, o vômer, os ossos lacrimais, que são duplos, o osso etimoide, que é simples, o esfenoide, o zigomático e o maxilar. Pessoal, em relação a esses ossos que a gente viu até agora, alguma dúvida? Alguma dúvida em relação a essas estruturas ósseas? Sim ou não? Pessoal, vocês estão aí? Por favor, preciso de um feedback de vocês. Tá dando para entender direitinho, pessoal? Alô? Pessoal, preciso de um feedback de vocês. Não deixe o professor de vocês assinar. Sim, professor. Ah, tá entender. Tá bom, professor, tá ótimo. Desculpa, pessoal, é porque para mim eu tô olhando o chat aqui no celular, não saiu nada. Mas tá ok, não tá? Tá dando para entender, né? Eu devia ter alguma coisa errada, mas tá ótimo. Tá bom. Tranquilo. O Carlos Eduardo perguntou qual o nome desse aplicativo. Cara, tu coloca no Google mesmo, tu coloca Anatomia 3D. Ele é um aplicativo do Windows, certo? Então tu vai baixar para o teu computador se ele for Windows. Se ele for da Apple, você não consegue baixar ele não. Ele também tem no Android, né? Se você baixar para o seu celular, se ele for Android, você consegue baixar ele também. Eu não sei se ele tem para iOS, né? Dos telefones da Apple. Mas eu tenho ele aqui baixado no meu celular, entendeu? Super, super interessante de você observar as estruturas de uma maneira mais detalhada, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês também, só para que a gente possa ter mais familiaridade. Cada alfinete que vocês estão vendo aí, certo, pessoal? Cada um desses alfinetes é uma estrutura anatômica. Todavia, como a gente está interessado apenas para a questão do osso, então a gente não vê todos ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, sim, você vê, né? Ó, sutura frontonasal. É a sutura que você vai ter entre um osso e outro. O importante que a gente tem que reconhecer aqui são principalmente o quê? Aqui, as estruturas que formam, por exemplo, a mandíbula, maxilas, estrutura orbital, estrutura nasal, entendeu? Aqui lateralmente você tem processo condilar, cadê a tubérculo articular, onde é que está? Articulação temporomandibular, que é essa aqui, que é a ATM. Nós temos aqui a visão inferior. Aqui a gente tem ó, o forame magno, né? Aqui, o principal, né? Então, o que é que eu quero que vocês entendam dessa parte aqui do crânio? Principalmente, certo? A localização de cada osso, certo? O que é que eu posso perguntar eventualmente numa prova? Eu posso perguntar a nomenclatura de alguma sutura, como por exemplo aqui, a sutura coronal. Todavia, eu não vou perguntar, eu vou perguntar isso para que vocês possam consultar, né? Eventualmente, nas provas, eu permito que vocês façam consultas, né? Claro que também não vão ser perguntas tão óbvias, né? Tipo assim, qual é essa sutura aqui? Não, não é assim. Eu vou fazer uma perguntinha bem elaborada para que vocês possam identificar. E as nossas provas práticas, né? Não sei se vocês consultaram lá o material da ementa, a gente vai ser numa espécie de gincana, né? Eu vou fazer lá alguns apontamentos para dos nossos materiais lá e você vai me dizer qual é cada um e eu vou fazer alguma pergunta mais específica. Beleza? Em relação aos ossos do crânio, pessoal, tem alguma dúvida? Vou conferir o chat por aqui, tá, pessoal? Fica melhor. Osso demais. São 206, Francisco Antônio. São 206. Aí você pergunta, a gente tem que decorar 206?
Não, a gente não tem que decorar 206. Por exemplo, os ossos do crânio, eles são importantes principalmente para que a gente possa definir, por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Essa dor é especificamente aonde? É uma dor frontal? É uma dor occipital? É uma dor occipital? Então, isso ajuda você a fazer localizações, certo? Então, por exemplo, os ossos do crânio, é importante que você saiba todos eles. Mas, por exemplo, a gente vai passar, depois do ocioide, a gente vai passar para os ossos da coluna vertebral. São 22 ossos, não é? São 22? Não, são bem mais. São mais ossos. Mas eu tenho que saber todos os nomes deles? Não, não precisa você saber todos. Você precisa saber qual é a parte cervical, qual é a parte lombar. Então, muitas vezes você tem que saber principalmente a questão de posicionamento. E assim, pessoal, não tem segredo. O principal que vocês têm que ter é estudar. Vocês têm que ir atrás, certo? Vocês têm que dar uma olhadinha no livro, vocês não podem abrir mão disso, não. Vou voltar aqui para a nossa apresentação, certo? Para apresentar para vocês um osso que é externo à parte cranial, que é chamado ocioide, né? O ocioide, ele está aqui inferior à estrutura do crânio, né? E ele fica aqui logo abaixo da mandíbula. E qual a função do ocioide? Principalmente a ligação de algumas estruturas cartilaginosas, como, por exemplo, aqui a cartilagem que liga a laringe. E também, pessoal, a ligação de alguns músculos, né? Principalmente os músculos da língua. Então, o ocioide, né, ele tem essa estrutura aqui que vocês podem ver na vista anterior. Ele tem uma parte aqui mais plana, chamada de corpo. E tem dois cornos, né, o corno maior e o corno menor. Esse corno menor aqui, que você pode também ver aqui em vista lateral, certo? E esse corno maior, que fica aqui mais anteriormente. Quando a gente passa aqui para a estrutura do crânio, a gente pode ver esse ocioide aqui em destaque. Exatamente aqui, abaixo da mandíbula. Esse aqui é o ocioide. Vou clicar aqui nele para vocês verem, certo? Esse ocioide aqui, a gente chama ele também de osso flutuante, né? Apesar de ele estar articulado, obviamente, ele é flutuante porque não está conectando com nenhum outro osso. Percebam, que ele não tem nenhuma articulação com outro osso. Então, a gente chama ele de osso flutuante. Inclusive, se a gente considerar aqui com a estrutura muscular inserida, a gente vê aqui mais propriamente a questão da função dele. A gente vê aqui alguns ossos inseridos justamente nesse ocioide. Então, a gente vê aqui alguns músculos, principalmente o osso, a musculatura da língua, que a gente pode ver aqui lateralmente. Deixa eu eliminar aqui a mandíbula. Então, tá aqui, deixa eu eliminar esses dentinhos aqui também, né, pessoal? Para que a gente possa ver com mais propriedade. Então, tá aqui, tá aqui o músculo da língua, né, que é o genioglossus. E a gente pode ver aqui o ocioide fazendo exatamente essa ligação, né, com essa musculatura. Tem outra figura aqui, pessoal, que eu não sei se é aqui, é mais abaixo. Não. Não sei se é essa. Não, acho que é essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui que tem aquele destaque do ióide. Não. Não, só mesmo de novo aqui a questão muscular. Bom. A gente vai passar agora, pessoal, para os ossos da coluna vertebral, certo? Bom, os ossos da coluna vertebral, eles são ossos principalmente para a questão da sustentação, né, pessoal? São ossos que costumeiramente eles têm algumas estruturas que vão suportar a questão do nosso peso do corpo e da nossa postura bípede. E é importante que a gente possa ter em mente a questão dessas duas formas de observar aqui a nossa coluna, que é essa visão anterior, onde nós observamos que não há nenhum desvio, né, em teoria, nessa visão anterior, olhando aqui de frente,
eu observo que ela é como se fosse uma linha reta, todavia, numa visão lateral, onde aqui eu tenho a parte anterior, né, aqui voltado para a parte da frente, posterior na parte de trás, eu tenho algumas curvaturas, né? E essas curvaturas aqui, elas são curvaturas normais. Dependendo de algumas questões de doença, você pode ter um desvio nessas curvaturas. Então, destacando aqui os tipos de vértebras, né, nós temos aqui o grupo de 1, 2, 3, 4, 5 grupos de vértebras, divididas em vértebras cervicais, no número de 7, vértebras torácicas, no número de 12, vértebras lombares, que são 5, e nós temos aqui esses dois conjuntos, esse conjunto aqui que nós chamamos de sacro, que é apenas um osso. Todavia, esse osso sacral, ele, no início da vida do ser humano, eles não são completamente fundidos. Então, você percebe que aqui nós temos essa quantidade de ossos. Aqui eu tenho uma divisão, ainda na primeira infância, de 6 ossos, enquanto aqui no cóccix nós temos 5 ossos. Todavia, com o passar do tempo, se eu não me engano, no osso do sacro, eles só vão se formar, se fundir completamente lá com 15, 16 anos. E o osso do cóccix também, já com 20 e poucos anos, é que eles vão se fundir completamente. Ou seja, as estruturas ósseas, elas são para essas funções que eu disse para vocês, né? Questão de suportar mesmo, né, as outras estruturas do corpo. E agora a gente vai ver, pessoal, justamente essa questão de individualização de cada um desses grupos, né? A gente vai começar primeiro com as vértebras cervicais. Antes de falar da questão das vértebras, só chamar a atenção que, ainda em feto, nós temos apenas uma curvatura, né? Que é essa curvatura aqui. Já no indivíduo adulto, nós temos essas curvaturas normais aqui, né? Essas 4 curvaturas. Agora, tem um detalhe interessante em relação à questão das vértebras, que é a seguinte. Aqui nós temos essa estrutura chamada de corpo vertebral. Nós vamos ver mais para frente direitinho a questão do corpo vertebral. E entre uma vértebra e outra, nós temos os anéis fibrosos, chamados de discos intervertebrais, né? Esses discos que são os discos articulares entre uma vértebra e outra. E, eventualmente, devido a você pegar peso, de você passar o dia em pé, na mesma posição, às vezes numa posição não tão ok, você pode observar aqui uma certa compressão do disco intervertebral. Então, pessoal, eventualmente, eu estava comentando isso com o pessoal da educação física, que de manhã, em teoria, você é mais alto do que você é à noite. Aí eu dizia para os meninos da educação física assim, pessoal, quando vocês forem fazer medida de altura dos seus alunos, numa academia, por exemplo, o ideal é que você peça para que ele descanse, para que ele possa, que ele não trabalhe e que seja de manhã. Por quê? Porque, por exemplo, né? Uma vez eu fui me medir numa academia que eu malhava e eu tenho 1,85 m, né? Só que eu fui me medir à noite e deu 1,83 m. Aí eu penso, poxa, eu diminuí, eu estou diminuindo, E, na verdade, pessoal, com o passar do dia, há uma compressão natural desses discos intervertebrais. Então, eu dizia isso para eles, pessoal, quando vocês forem medir, meçam de manhã, antes de eles trabalharem, porque com o passar do dia eles vão ficar menor. E com o passar do tempo, também da idade, esses discos intervertebrais, eles vão diminuindo a sua espessura. É muito comum em pessoas mais idosas ou pessoas que trabalham em serviços muito pesados e você ter problemas articulares. Inclusive, eu vou mostrar mais para frente para vocês a questão, né, da hérnia de disco, que é quando essa parte mais central aqui, chamada de núcleo pulposo, né, que é uma substância macia e elástica, o disco intervertebral literalmente arrebenta e esse núcleo pulposo ele acaba afetando a questão da medula espinhal, causando dor. Mais para frente eu vou mostrar para vocês isso.
Então, nessa figura, nós temos aqui uma vértebra, né? Uma vértebra, no caso aqui, se não me engano, ela é torácica justamente por causa dessas fóveas. E aqui eu quero destacar algumas estruturas que são comuns em alguns ossos. Quais são essas estruturas? Principalmente aqui o forame vertebral, onde você vai ter a passagem, né, a abertura da medula espinhal. Você vai ter aqui esses processos chamados de processos transversos. Esses processos transversos são principalmente com articulação em outros ossos, no caso aqui os ossos da costela. E aqui, posteriormente, você vai ter esse processo espinhoso. Para alguns ossos das vértebras são mais proeminentes, alguns são mais quadrados. A gente vai ver que tem um osso, que é a primeira cervical, que nem tem esse processo espinhoso. E aqui, mais propriamente, né, onde descansam os discos intervertebrais, nós temos o que nós chamamos de corpo vertebral. Nessa visão lateral aqui, né, aqui eu tenho uma visão posterolateral, uma visão lateral. Eu tenho exatamente aqui alguns ossos, né, alguns ossos vertebrais, aqui o disco intervertebral, e aqui essas estruturas aqui que dão proteção à medula espinhal, né? Aqui é a medula passando, né? Aqui é até um nervo espinhal, aqui lateralmente, né? Mostrando que essas estruturas aqui fazem a proteção da medula. Inclusive, né, a gente já viu até na aula anterior, né, de bases da anatomia, que dependendo da questão da posição, né, às vezes é natural, às vezes é congênito, perdão, às vezes é congênito, a pessoa já nasce com alguns problemas, como por exemplo, escoliose, ou a escoliose também, dependendo de, por exemplo, uma pancada muito forte, um acidente, pode causar desvios na coluna, e é extremamente importante que você possa perceber num paciente esses tipos de desvios. Eu também falava para o pessoal da educação física, olha, é muito comum a pessoa, com o passar do tempo, ter, por exemplo, a cifose, né? Alguns tipos de cifose, que no caso é essa dobradura aqui mais proeminente aqui dos ossos da torácica, né? E um pouco da cervical. Inclusive, nós encontramos principalmente dor, né, por questão de dor, né, principalmente nas lombares e nas cervicais. As cervicais, por quê? Porque sustentam aqui o osso da cabeça e dependendo do dia a dia da pessoa, ela pode estar mais curvada para frente, né? Como, por exemplo, hoje eu passei o dia aqui em frente ao computador, fazendo minhas aulas, fazendo minhas leituras, né? Então, eu tenho que me lembrar de vez em quando de ter a postura correta, né? A postura adequada. E com o passar do tempo, isso aqui é quase que natural, né? Por causa da natureza do meu trabalho atualmente. E também nós temos aqui, né, essa curvatura aqui mais proeminente das lombares, né? Aqui na chamada lordose. Bom, o que a gente viu até agora dos ossos das vértebras foi a morfologia geral, né? Agora a gente vai passar, pessoal, para falar da caixa torácica, ou seja, do tórax, as vértebras fazem parte, né? Então, nossa tarefa agora é exatamente fazer a diferenciação, né, dentro da caixa torácica. Essa parte aqui das vértebras ficam posterior à caixa torácica, né? A gente vai ver justamente a divisão dessas regiões que a gente destacou anteriormente, né? Primeiramente, a gente vai ver, né, as vértebras cervicais. Perdão. O número de vértebras de cervicais são 7, né? E elas são denominadas de acordo com a primeira letra. Então, aqui a gente tem C1, C2, C3, C4, até C7. Perdão, pessoal. Pessoal, deixa eu beber uma água. Só um momentinho, esqueci minha água ali. Eu tô com a garganta aqui ardendo. Só um momentinho. Volto já, pessoal. Um minutinho, tá? Volto já. Voltei, pessoal.
Então, vamos voltar aqui. Sim, vértebras cervicais, né? Importante destacar, pessoal, dessas vértebras cervicais é que as duas primeiras, elas possuem nomes próprios, né? Que no caso é o Atlas e o Axis. A C1 e a C2 têm esses nomes. A C1 é o Atlas e a C2 é o Axis. Para quem não sabe, só um detalhe aqui, é que Atlas é uma figura mitológica no qual era um titã, né, que Zeus mandou lá para o submundo para poder sustentar todo mundo, né, todo o planeta Terra, lá na mitologia grega. E a comparação, né, que o planeta Terra para esse Atlas seria como se fosse a nossa cabeça, né, o nosso crânio. Por isso que ele tem essa nomenclatura. E ele se articula com a C2, o Axis, formando essa articulação aqui, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Essa articulação aqui é num processo chamado de dente do Axis. Essa estrutura aqui, articulado dente do Axis juntamente com o Atlas, essa articulação é que permite com que nós podemos fazer algumas movimentações, como, por exemplo, o movimento lateral da cabeça e o movimento circular. Inclusive, pessoal, eu vou mostrar mais para frente para vocês. Eu vou mostrar logo aquela parte. Eu vou primeiro mostrar eu vou seguir o script aqui. Aí depois eu mostro para vocês. Então aqui nós temos a primeira vértebra, né, o Atlas, a C1. E é importante a gente destacar, pessoal, das vértebras cervicais, que a gente reconhece elas segundo alguns parâmetros. Quais parâmetros são esses? Principais são que eles possuem 3 forames, certo? Que são os forames vertebrais, aqui o primeiro forame. E lateralmente, as cervicais possuem o que nós chamamos de forame transversário. Observe aqui que eu tenho 1, 2, 3 forames, 3 aberturas, certo? Então, é característica das cervicais. E outra característica é que eles têm os forames, o forame vertebral um pouco mais largos do que os outros, do que as outras vértebras. Aqui eu tenho uma comparação, né, da C1 com uma vértebra lá da cervical típica, né, mais para baixo. Então a gente pode ver que tem as 3 aberturas, os 3 forames, todavia a primeira ela tem uma abertura bem maior do que, se eu não me engano, essa aqui é a sétima. Sétima não, aqui é a quinta cervical. E a gente pode observar também, aqui posteriormente, que o C1, o Atlas, ele possui aqui essa parte aqui chamada de arco transverso, porém ele não possui uma tuberosidade chamada, além um processo chamado de processo espinhoso. Então lá na C1, esse processo espinhoso ele não existe. Já nas outras estruturas, você encontra o processo espinhoso. Vou até mostrar para vocês aqui, pessoal, na nossa figura aqui em 3D. Voltando aqui, tronco. Vamos olhar aqui a nossa coluna, com as nossas vértebras. Vamos ver aqui uma visão posterior. Vou aproximar aqui. E a gente pode observar aqui, pessoal, o Atlas, a primeira vértebra. Observe aqui numa visão lateral que ele não possui esse chamado processo espinhoso. Se a gente descer aqui, a gente pode observar que todas as outras vértebras, elas possuem esse processo espinhoso. Qual é a única que não tem? O Atlas, a C1. Então, a partir da C2, né, do Axis, nós já temos esse processo espinhoso. E esse processo espinhoso, ele é bífido. Notem que nós temos aqui duas protrusões, né, duas estruturas na parte posterior. E ela vai C1, C2, C3, C4, a partir da C6 e na C7, você vai ter esse processo único. E vai também nas outras
nas outras vértebras, ser único, até lá o final da coluna vertebral. Então, o que nós podemos destacar aqui? Primeira coisa, o Atlas, ele não possui esse processo espinhoso. Esse processo espinhoso, ele é bífido de C2 até C5, até C6, até C5, perdão. E a partir de C6, esse processo, ele é único. A gente vai pegar aqui a visão superior, para que a gente possa observar os 3 forames, certo? Aqui os forames aqui laterais, e aqui o forame mais medial, certo? Da C1. A gente pode observar também, pessoal, aqui eu vou ocultar a seleção da C1, que aqui na C2, no axis, você tem essa parte aqui chamada de dedo do axis, que ele articula exatamente com essa primeira aqui cervical, que é justamente aquele que eu dizia, né, que é responsável pela movimentação lateral da cabeça. Outra coisa que eu esqueci de falar também, pessoal, é que a partir da C1, né, aqui vou mostrar aqui nessa parte aqui, vou eliminar ela aqui de novo, C1 e C2 eliminadas. A partir da C3, você encontra essa estrutura aqui, certo? Que é o corpo vertebral, que é onde a gente vai começar a observar a questão articular. Então aqui eu tenho a C2, né? O axis, como eu falei para vocês, ele tem um processo espinhoso, né? Ele tem aquela parte do dedo do axis, né? E um detalhe importante aqui, pessoal, não é nem esse, isso aqui é para a educação física, é essa questão aqui, ó. Lesão por mecanismo de chicote. O que significa isso? Eu não sei se vocês sabem, mas a legislação brasileira, ela atualmente fala que todo o veículo automotor, ele precisa ter aquela proteção para a cabeça, né? Aquele apoio de cabeça nos carros. E eu vejo muita gente negligenciando esse negócio do apoio de cabeça. Eu não sei se vocês devem ter carro, melhor que o meu, inclusive, mas toda vez quando você vai dirigir o carro, ou se você é passageiro, é extremamente importante que você ajuste aquela parte traseira, né, do apoio de cabeça ao seu tamanho. Por quê? Porque, eventualmente, num choque traseiro, o que é que vai acontecer? Seu corpo vai inicialmente se projetar para frente e depois jogado com toda a força para trás. Esse movimento para frente e para trás, a gente chama de movimento de chicote. E o pessoal aí que é um pouco mais velho, que nem eu, vai lembrar que os carros antigamente não tinham esses apoios de cabeça. E foi constatado, através de algumas pesquisas, que era muito mais perigoso era muito mais mortal você ter uma batida a 50 km por hora frontal, era muito menos mortal, perdão, você ter uma batida frontal do que uma batida traseira, justamente por causa desse mecanismo de chicote. Esse mecanismo de chicote, pessoal, ele pode causar a quebra, né, a fratura desse dedo do axis. Certo? E a fratura desse dedo do axis geralmente causa uma lesão que leva à morte. Então, por isso que hoje em dia essa legislação tem que todos os passageiros precisam ter esses apoios de cabeça. Até alguns carros, até 2020, não tinham, mas a partir desse ano, se eu não me engano, já é necessário. Bom, a gente já viu os ossos da cervical, né? Os 7 primeiros ossos. E agora a gente vai passar, pessoal, só para finalizar, certo? A gente já está em 9h50, os ossos das torácicas, né? Os ossos vertebrais da coluna torácica. Eles são semelhantes, né? Um pouco semelhantes em relação à estrutura. Nós observamos a questão aqui do processo espinhoso, também como a gente viu lá em alguns processos lá na cervical. Todavia, esse processo espinhoso ele não é bífido, né, que é um dos divisores da questão de ele ser cervical ou torácico.
E uma parte importante para você reconhecer um osso torácico são essas fóveas. O que são essas fóveas? Essas fóveas são articulações com os ossos... Perdão. Pessoal, desculpa, porque eu passei o dia dando aula e eu estou com a garganta um pouco... Voltei. Então, essas fóveas, pessoal, é que elas fazem a articulação aqui com os ossos das costelas, certo? Então, de todas as 12, os 12, a voz já está quase acabando. Desculpa, tá, pessoal? As 12 vértebras das torácicas, elas têm fóveas justamente para articulações com as 12 de cada lado, né? São 24 costelas, né? As 24 costelas, elas se articulam exatamente nessas fóveas. E eu vou mostrar aqui para vocês exatamente essa articulação da fóvea. Então, aqui a gente tem uma visão lateral. Vou eliminar aqui a escápula. Vou aproximar. Observem aqui a cervical, ou a C7, a última cervical. Vou eliminar aqui também a clavícula, para que a gente possa observar. Observem, pessoal, que aqui, na primeira vértebra torácica, na T1, você tem a primeira, né, a primeira costela. Vou eliminar aqui essa costela, e aqui a gente vê a superfície articular chamada de fóvea. Então, aqui eu tenho uma fóvea, certo? Completa. E a partir daqui, pessoal, eu tenho uma estrutura de fóvea. Aqui eu tenho uma segunda costela, eu vou eliminar ela agora. A segunda costela e as demais até a 10ª costela, nós temos uma estrutura chamada de hemifóvea, que seria o quê? Seria uma costela que se articula com duas partes de vértebras diferentes. Então, notem que essa superfície aqui, ó, essa superfície e essa superfície, vou exibir de novo as seleções e vou eliminar aqui para que a gente possa ver de novo. Então, vou eliminar aqui, ó, a primeira aqui, ó, a primeira costela, eu tenho a fóvea, aqui ela. E a segunda costela, ela se articula exatamente com a T1 e a T2. Então, eu vou eliminar ela aqui e você vai ver o que nós chamamos de hemifóvea, quando nós temos a superfície articular de duas vértebras. A terceira aqui tem uma outra hemifóvea, que a gente pode ver aqui entre T2 e T3. Vou eliminar aqui, ó. Aqui a quarta, também eu tenho uma hemifóvea, e vou eliminando para que a gente possa ver todas as hemifóveas. Então, todas elas, ó, elas se articulam com essas estruturas entre as vértebras. Então, aqui, quando eu chego na 10ª costela, você percebe que ainda aqui eu tenho uma hemifóvea, ou seja, eu tenho aqui a ligação entre duas vértebras. Quando eu chego na 11ª, você percebe que ela é única. Então, quando ela é única, nós chamamos de fóvea. E a 12ª também eu tenho uma fóvea. Então, eu tenho duas hemifóveas aqui embaixo, na T11 e na T12. E lá na T1 também. E da T1 até a T10 eu tenho hemifóveas. Então, aqui, pessoal. Então, na hemifóvea eu tenho uma parte inferior e uma parte superior, onde eu faço a articulação com a costela. Bom, pessoal, pelo andar da carruagem, né, a gente vai parar aqui, certo? A gente vai parar aqui na costela, ou na vértebra, nas vértebras torácicas, e na próxima aula a gente continua a partir desse momento, certo? Lembrando, pessoal, que dia 7 é feriado, né? Próxima segunda. Vai ter uma folguinha aí de anatomia, né? Vou só parar aqui. Ação. Pessoal,